Jesus, ele deixou bem claro que tudo que ele passou, nós como seguidores dele também estaríamos vulneráveis a passar. Satanás tentou negociar com o próprio Filho de Deus, por que não comigo e com você? Então, infelizmente, eu passei por essa experiência, mas hoje, para a glória de Deus, isso só me fortaleceu, porque está escrito que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Isso que eu vou compartilhar com vocês aconteceu há uns 2, 3 anos atrás. Nesse tempo eu estava super bem com Deus, na posição, em santidade, fazendo tudo certinho, bonitinho, orando, jejuando, lendo a palavra, indo para a igreja, adorando, ajudando outras pessoas, intercedendo por outras pessoas. Ou seja, eu estava na posição de uma serva de Cristo, tinha muita paz, muita alegria, estava em uma boa fase da minha vida. E eu lembro que em um belo dia eu fui dormir. Eu não imaginava que ia acontecer, Deus não me avisou que eu ia passar por isso, Deus não me preparou antes, assim, tipo, filho, o diabo vai vir aqui hoje à noite para tentar negociar com você. Eu nunca procurei, eu nunca fiquei de ficar chamando, sabe? Tem gente que fica toda hora implicando. Porque Satanás é isso, Satanás é aquilo. Não, eu sou o tipo de cristã que eu evito falar o nome dele, porque eu não tenho nada com ele. Por mim, se ele não existisse, seria melhor ainda, mas infelizmente ele existe, e infelizmente existe uma guerra que é necessário se travar. Se nós não vencermos, ele nos vence. Ou seja, não existe opção. Ou você o vence ou ele te vence. Nessa terra é uma guerra que você não tem escolha. Ou você vence ele ou ele te vence. Ele não vai ter dó de você se você levantar sua bandeirinha de paz. Se você levantar sua bandeirinha de paz, ele te papa, te destrói, sem dó nem piedade. Então é necessário lutar sim contra o inferno. O objetivo deles é matar, roubar e destruir. Então, como você não tem opção, como nós não temos opções, o negócio é se levantar e enfrentar. Pelo poder do nome de Jesus. Esse dia eu estava deitada no meu quarto, indo dormir super de boa. De repente, eu estava dormindo lá cheia de paz. Eu senti o Espírito Santo me envolvendo. E começou ali a parecer que ele estava me revestindo dos pés à cabeça. Eu sentia como se o Espírito Santo estivesse me enfaixando, como uma múmia mesmo. Sabe quando você está sendo enfaixado? E eu senti o Espírito Santo me enfaixando ali dos pés à cabeça, bem devagarzinho, em silêncio. E eu lembro que nesse dia, nessa noite, o meu corpo até se elevou um pouco da cama, porque o Espírito Santo, ele me revestiu inteira. E foi me revestindo, e eu senti aquele revestimento. Eu não senti medo, eu me senti totalmente acolhida no colo do Senhor. E ali ele me revestindo, eu não entendendo nada, né? Porque tava gostoso o revestimento, né? E eu deitadinha ali. Aí ele não falou nada, só me revestiu em silêncio e eu voltei a dormir. Eu falei, o que foi isso? O que o Espírito Santo me tocou agora? O que o Espírito Santo fez? Aí eu tava lá revestida dormindo, de repente veio aquela opressão no meu quarto, do nada, tava aquela paz assim, do nada, aquela opressão, aquele peso. E me travou inteiro, eu fiquei travada assim na cama, eu não consegui me mexer, não consegui falar, não consegui fazer nada, fiquei totalmente travada. Aí eu falei, meu Deus, é o mal. Eu falei, não acredito, eu não tô em pecado, Deus. O que tá acontecendo, Senhor? Por que essa opressão tá vindo? Por que essa opressão, Deus? Se você tem medo, nem assiste. Aí, de repente, a minha porta se abriu e um homem entrou dentro do meu quarto em espírito. Não posso dizer pra vocês que foi algo matéria, foi espiritual. Pareceu que estava acordado e sonhando, nesse meio termo entre o mundo físico e espiritual. Não foi totalmente físico e nem totalmente espiritual. Foi uma batalha real, porém com aquela atmosfera que me deixava sonolenta e presa àquela opressão. Porque se você não pensa que o diabo tem poder, você está muito enganado. Se não for por Jesus, só um toque do diabo, ele te mata em um segundo, tá? Porque o diabo tem poder para nos matar assim, ó. Ele só não nos mata porque Jesus nos protege, porque o sangue de Jesus nos blinda. O Espírito Santo é nosso escudo. Amém? Porque se não fosse Deus, nós já estaremos todos mortos. Satanás não tem dó, não. Pensa você que Satanás é bonzinho, você está muito enganado. Quem é bom é Deus. Satanás, ele tem ódio da humanidade, ele tem ódio de Deus, ele tem ódio de tudo que Deus fez. Até para matar alguém, até para levar alguém, ele tem que pedir permissão para Deus antes. De repente ele entrou. O diabo, ele entrou no meu quarto. Eu não o vi perfeitamente porque eu estava travada na cama, mas ele entrou numa calma, ele veio na forma de um homem, ele usava um terno e cabelinho penteado para trás, um homem normal, até mesmo elegante. Ele não tinha chifre, não tinha cara de demônio, não tinha rabo, era um ser humano normal, era Satanás. Ele entrou no meu quarto, ele veio caminhando normalmente, na maior tranquilidade, e aí ele sentou num banquinho bem do lado da minha cama e ficou sentado, em silêncio, um tempão.
E eu travada ali na cama, eu comecei a orar, falei, Deus, Senhor Jesus, me protege. Deus, Jesus, me protege. Expulsa Satanás do meu quarto. Deus, em nome de Jesus, arranca essa opressão. Deus esteja comigo. Deus me protege. Em pensamento, porque na minha boca eu não conseguia falar. E no mesmo tempo que eu senti que ele estava bem do meu lado, sentado, quieto, ele estava me observando, me olhando assim, ó. Aí de repente ele sentou, cruzou a perna. Aí eu escutei a voz dele. E ele me disse assim: você lembra de tudo que eu já te dei? E quando eu escutei a voz dele, na hora eu falei, Deus, eu não quero ouvir, fecha os meus ouvidos para a voz de Satanás. Eu não quero ouvir, Senhor, eu não quero ouvir. E quando eu disse eu não quero ouvir, o Espírito Santo fechou os meus ouvidos. E no que o Espírito Santo fechou os meus ouvidos, parece que eu fiquei mergulhada dentro de uma água. Sabe quando você está mergulhada dentro da água e escuta a voz borbulhando por fora da água? E aí eu não entendi mais nada do que ele dizia. Só sei que ali ele estava tentando negociar comigo, mas eu não quis ouvir. Eu pedi para Deus fechar os meus ouvidos e Deus fechou. E eu só escutava aquela voz assim, tipo... E ele falando. Graças a Deus eu não escutei, porque não me edifica escutar a voz dele. O que me edifica é escutar a voz de Deus. Eu não quero perder meu tempo de ouvir a voz dele. Ele não tem nada a acrescentar na minha vida. Mas eu percebi que ele ainda estava no quarto. Eu comecei a sentir uma fúria muito grande, porque eu comecei a me lembrar de tudo que ele fez de mal contra a minha vida, de tudo que ele destruiu da minha vida, de tudo que ele fez para eu quase morrer, quase me destruir. E ali eu senti que era a oportunidade de destruir ele. E eu senti uma fúria tão grande que eu queria voar em cima dele. Eu não senti medo, eu senti muita raiva dele. E a vontade que eu tinha era de grudar no pescoço dele e matar ele ali, sabe? Eu não sei, Deus ele me deu uma autoridade, um revestimento que eu não senti medo. A vontade que eu tinha era de matar, de destruir ele ali. Tipo, sai do meu quarto, eu te odeio, eu te odeio. Eu tava assim por dentro, eu não conseguia gritar, mas o meu espírito tava naquela fúria assim, tipo, eu te mato, Satanás, eu te odeio, sai daqui, sabe, aquela fúria. E eu queria grudar nele pra matar ele, igual Davi com Golias, igual Davi que despedaçou o urso e o leão na mão, igual Sansão que despedaçou o leão na mão. Isso é a fúria que vem do Espírito Santo contra o inferno, isso é real. O nome dele também é Senhor dos Exércitos. Ele é conhecido como general de guerra, que não perde uma batalha. E foi quando naquele momento eu fiquei lá, Deus, por favor, eu não quero ouvir, tira ele daqui, Senhor, eu não quero ouvir, em espírito, em pensamento, porque minha boca estava travada. E passando um tempo, ele viu que eu não respondi ele, eu não dei crédito para ele, eu ignorei ele, nem perdi meu tempo de responder ele. Aí foi quando ele levantou e foi embora. Quando ele foi embora, a opressão foi embora junto com ele. E aí a paz voltou. Quando a paz voltou, destravou meu corpo, eu acordei, abri meu olho, me ajoelhei e comecei a chorar agradecendo a Deus. E aí eu lembrei, e resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Naquele tempo eu não aceitei negociação, não aceitei nenhum tipo de oferta, não conversei com ele, ou ignorei totalmente e fiquei só ali, ó, com Deus. E Deus me protegendo. Por que isso aconteceu comigo, gente? Além de estar salvando muitas pessoas através do meu ministério, vocês acham que Satanás fica feliz com isso? E como eu tenho muita intimidade com Deus, se eu converso com Deus, é inevitável eu não ter experiências desse tipo. Se eu tenho experiências com o bem, é claro que eu ia ter experiências com o mal. Eu não tenho escolha. Faz parte da cruz. Faz parte da vida. Por que eu passei por tudo aquilo? Por que ele veio negociar comigo? Por quê, gente? Porque nesse tempo eu estava passando por muita dificuldade. Nesse tempo eu estava servindo a Deus, fazendo tudo bonitinho na posição, orando pelas pessoas, só que eu estava cheia de dívida, eu não tinha nem roupa para usar direito, eu não tinha nem perfume para usar direito, eu não tinha nem o que comer direito na minha casa. E foi nesse momento que ele veio me lembrar de tudo que ele tinha me dado quando eu servia ele no mundo, mesmo de maneira inconsciente. Riquezas, boas comidas, boas roupas, restaurantes, beleza, namorados ricos. Ele veio me afrontar e me lembrar. Lembra de tudo que eu já te dei? Ele veio tentar renegociar novamente. Entendeu? Mas para a glória de Deus, eu prefiro me manter ali sem as riquezas do mundo, mas manter a minha alma salva, porque está escrito: o que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma? E ali naquele momento eu venci para a glória de Deus, pelo poder de Jesus, pelo nome de Jesus e pela autoridade do Espírito Santo em mim naquele momento.